Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Receba o Senhor Deus. Glórias a Deus. Eu saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Antes de eu externar meus sinceros agradecimentos, gostaria de convidar a amada igreja a abrir as nossas Bíblias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, versículo número 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo número 9. Depois eu vou ler uma outra passagem que os irmãos não precisam abrir. Só mantenha o 2 Coríntios 12, 9 aberto. Eu gostaria de agradecer a Deus, ao Senhor em primeiro lugar, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quero louvar a Deus pela vida do anjo dessa igreja, meu pastor Guilherme, esse servo do Senhor, esse homem abençoado, a qual nos serve essa oportunidade tão ímpar, um privilégio tão grande que é ministrar a palavra do nosso bom Salvador Jesus Cristo. Também louvo a Deus pela vida do segundo pastor dessa igreja, o pastor Tiago. Deus abençoe sua vida, tem sido um desbravador, tem sido uma ferramenta assim, sem palavras, o quanto que ele tem sido útil. E a todos os obreiros dessa casa, o irmão Paulo e sua esposa, o irmão Miquel, esposa, enfim, Júlio, enfim, todas as irmãs, amém, a esposa do nosso pastor Tiago, a família, enfim. É uma casa do Senhor José, é uma casa abençoada. Muito obrigado. Diz assim, 2 Coríntios 12, 9, a parte A apenas. E disse: a minha graça te basta. Aleluia. Senhor, somando a oração anterior, usa minha vida, Espírito Santo, os meus lábios, glorifica Jesus mais uma vez. E agracia a tua igreja, a tua noiva, porque os dias são maus, mas Jesus Cristo está voltando. O Rei está voltando. Nós queremos subir, estar para cima com o Senhor. Amém e amém. Podemos assentar-se. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Eu também quero fazer a leitura. 15, 10, os irmãos não precisam abrir. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quero entregar uma mensagem à igreja debaixo do tema: quando a graça de Cristo não basta. Quando a graça de Cristo não basta. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. Quando a graça de Cristo não basta. Queridos, em primeiro lugar, vamos falar sobre o que é graça. Graça, a palavra graça, ela origina-se do latim, que é gratia. Essa palavra significa o favor de alguém. O favor de alguém não por obrigação, não por dever, mas literalmente, generosamente, benevolência. E na Bíblia a gente entende, no meio evangélico, no meio cristão, na teologia, a gente usa a definição de que graça é o favor imerecido de Deus. Queridos, as três principais finalidades da graça. Vamos falar sobre graça, mas para que serve a graça? O que Deus faz através da graça? Por que Deus dá graça? Porque Ele enviou a graça. Efésios 2, 8 e 9 vai dizer: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Colossenses 3,
textos que eu li. Então eu vejo que ele diz: porque pela graça sois salvos. Então a graça serve para nos salvar, não para salvar só um pastor, ou só um diácono, ou só um missionário. É para salvar a irmã, o irmão, o ancião, o jovem. É para salvar todos eles. Pela graça não é você salvo, mas vocês são salvos. Para que mais serve a graça? Ele vai dizer: não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. É pela graça, não é pelas obras. Por quê, Senhor? Para que ninguém se glorie. Então a primeira finalidade da graça é salvar todos nós. A segunda é fazer com que nenhum de nós venhamos a nos gloriar diante do Senhor. E a terceira, Colossenses 3,17: tudo quanto você for fazer, seja por palavras ou por obras, faça em nome de Jesus, dando graças a Deus Pai por Ele. Então a graça, ela serve para nos levar a render graças ao Pai. Glória a Deus. Graça nos salva, graça não nos deixa gloriar, e graça nos leva a render graças e gratidão a Deus Pai. Depois, todos os que são chamados portam algum tipo de graça. Mas a graça de Deus, será que Ele dá para todos, pregador? Será que não é só para os credenciados? Será que não é só para os que são consagrados? Será que não é só para aqueles que fazem parte de uma conferência? Será que não é só para aqueles que têm alguma função na igreja? Não! A graça de Deus, ela é para todos, todos que são chamados. Se não foi chamado, ainda não tem. Se não está com ele, mas quando ele chamar, e se ele chamar, com certeza ele dará uma graça. Aleluia. E que graça é essa? Primeira Gálatas 1,6: maravilho-me de que não depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está dizendo: ele vos chamou a quê? A graça de Cristo. Se você está aqui, se você foi chamado, o Pai disse: vem para onde? Para a igreja, sim. Para o meio da assembleia, sim. Mas mais do que meio da assembleia, mais do que para a igreja, eu te chamo para entrar na graça do meu filho Jesus. Aleluias, glórias. Aleluia. Glória a Deus. Deus. E como funciona essa graça na minha e na sua vida, na vida de cada um de nós? Porque somos diferentes fisicamente. Nós somos diferentes de várias maneiras, nós somos distintos. Como opera, como funciona, como ele reparte, como ele concede, como ele confere essa graça. 1 Pedro 4,10: cada um administre o dom de Deus como recebeu. Cada um de vós administre o dom de Deus aos outros. Cada um de vós administre aos outros o dom de Deus como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia. Pedro está dizendo o seguinte: ele vai dar para cada um, você vai receber, você recebeu. Ele está dizendo: você tem que administrar essa graça que está dentro de você. E essa graça, ela também é um dom. Porque Efésios também diz: não vem de vós, é dom de Deus.
todo o corpo bem ajustado e ligado pelas juntas. Tem gente na igreja que tem a função, tem um cargo de junta. Ele liga o corpo. É a graça de Deus na vida dele. E quando tem muitos que por qualquer coisa estão ligando, tem uns que é a graça de Deus na vida dele. Ele consegue fazer o povo estar unido. Ele vai vir aqui, não briga com ele, não briga com ela. Não, isso é mentira. Ele tem a graça de unir a igreja de Cristo. Quem sabe você tem essa graça de acabar com o enxerigo, aonde você vê inveja, onde você vê discordância, onde você vê falando mal, você chega, não é para pisar em um nem outro, é para unir um com o outro. Você tem a graça de ser uma ajuda, você ajuda no corpo, você liga o corpo. Essa é a minha graça na tua vida. Aleluia! Glórias! Glória a Deus. Quantos tipos de graça poderíamos falar? A graça de sofrer. Tem gente que é chamada e tem a graça para sofrer. Sofrer mais do que os outros, mas não sofrer de qualquer maneira. Sofrer adorando. Sofrer honrando o nome dele. Sofrer como aquela mulher. O filho dela estava morto. Alguém dizia, vai tudo bem. Ela disse, vai tudo bem. Sabe qual que é a graça que vai se serve? Que tem a graça de sofrer, ele é esquisito. O que ele vai ajudar? Ele vai ajudar porque você sofre muito menos que ele. Começa a murmurar, começa a reclamar, não quer vir na igreja, não quer trabalhar. Quando você olha para ele e para ela, tem muito sofrimento, adorando, e nem parece que está sofrendo. Deus está chamando você e diz, Glória a Deus. quantas formas de graça? Talvez você tenha graça para perdoar. Porque parece que tudo é com você, as ofensas é com você, as ofensas é com você, por quê? Porque talvez Deus tenha te dado uma graça. Não que todo crente não tenha que perdoar, mas você tem a graça de perdoar 70 vezes 7. E através do seu perdão que você vai concedendo, Deus vai trabalhando e vai amassando o inimigo. Deus vai trabalhando, que alguém talvez do seu lado que não quer perdoar, olha para você e diz, eu não quero perdoar uma ofensa menor. O Tiago foi lesado, o Tiago foi difamado, e ele está perdoando algo muito maior. Se ele perdoou algo maior, eu tenho que perdoar algo menor que fizeram contra mim. Aleluia. Graça, meu querido, graça. Aleluia. Só que tem uma coisa, quando a graça de Deus, de Cristo, não basta. Ele diz para Paulo, a minha graça te basta. Ele pode dizer para mim e para você, a minha graça te basta. Ou ele pode nos dizer o contrário, a minha graça já não basta. E o que é isso? Quando isso acontece? 1 Coríntios 15, 10. Paulo diz, pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Paulo está dizendo, quando ele me deu a graça, eu não fiz a graça vã. Eu não fiz a graça inútil. Se era para salvar, ela salvou. Se era para não me gloriar, eu não me gloriei. Se era para eu render graças ao Pai, eu estou rendendo graças ao Pai. Eu não anulo, eu não torno a graça de Deus na minha vida inútil. Eu não torno a graça de Deus na minha vida infrutífera. Eu não torno a graça de Deus na minha vida como aquele um recebeu 5, outro recebeu 2, outro recebeu 1. O que recebeu 1, diz a palavra que ele recebeu a graça, não discerniu a graça e enterrou a graça. O servo, o Senhor voltou e disse, mas ele disse, eu tinha medo. Mas ele disse, porque você não colocou, não pregou para os banqueiros, para multiplicar, para dar lucro para mim. Eu te dei graça para você trazer resultado para mim. Meu Deus. Aleluia. Glória. Aí falando sobre graça, Evangelho segundo escreveu São João 1,17 diz assim. 1,17 diz assim:
plenitude. E graça sobre graça. Melhor série, né? Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então nós temos que essa graça é dada a nós. E essa graça não vem por qualquer um, não vem por Davi, ela não vem por Moisés, não vem por Abraão, não vem. Não vem por Elias, vem por Eliseu, não vem por Ezequiel, não vem por Abacuque, não vem sobre Isaías, não vem por Telé e Josué, não, ela vem através de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. É engraçado porque quando a graça vem através de Jesus, eu poderia dizer, eles recebem graça, mas eu trago a graça. Eu trago a graça. Eu poderia dizer, a graça é minha. Ninguém teria graça se não fosse eu. Mas ao invés dele ficar com a graça para ele, ao invés dele se sobrepor por ser o autor da graça, o que ele vai fazer? Em todos os momentos de sua vida, em todos os milagres, em todas as suas pregações, em toda a sua trajetória, ele não diz, minha é a graça. Paulo vai dizer na série de passagens que lemos, toda a Santa Ceia, a segunda coisa que lemos, ele vai dizer, e partindo, 1 Coríntios 10, e partindo o pão, e tendo dado graças. Mateus ele vai dizer, graças te dou, Pai, por ter escondido essas coisas aos sábios e entendidos e ter revelado aos pequeninos. Aleluia. Em tudo, inúmeras passagens, na multiplicação, não temos nada senão 5 pães e 2 peixes, mas o que é? Ele se traga, ele levantando o pão, ele levantando o peixe, ele vai buscar e diz, graças te dou, ó Pai. Glória a Jesus, aleluia. Ele trouxe a graça, ele é a graça dele. Mas ele devolve ao Pai e diz, graças te dou, ó Pai. E por causa disso, por esse gesto, essa vida de humildade, o Pai vai dizer, filho, porque me deste graça por tudo, eu serei o Deus do amor, mas tu serás o Senhor da graça. Aleluia. Na bênção apostólica, nós dizemos o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, a comunhão é do Espírito, ele é Senhor da comunhão, o amor é do Pai, ele é Senhor do amor, mas a graça é do Senhor Jesus Cristo, ele é Senhor da graça. Aleluia. Glória. Porque ele deu toda a graça ao eterno Deus. Mas continua a pergunta, continua a afirmação, melhor dizendo, quando a graça de Cristo não basta. Quando portamos a graça de Cristo como sendo por mérito e não por graça. Porque todos nós portamos, eu mostrei aqui biblicamente que nós portamos. Você pode não entender, você pode desprezar, você pode achar que não tem valor, mas a graça de Deus ela está aí, é a multiforme, e é uma forma diferente através de você, porque às vezes o que a igreja precisa, talvez não é a graça que o pastor tem, nem que o segundo pastor tem, nem que eu tenha a graça que você que está aí no fundo, é de você que a igreja espera, a multiforme graça de Deus. Aleluia. Mas quando portamos a graça de Cristo como sendo por mérito e não por graça, quando a gente faz isso, a graça já não nos basta. Porque São João 1,16 vai dizer assim, o versículo havia tocado, porque todos
recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça. Sabe o que ele está dizendo? Deus, quando vai dar graça para alguém, Ele não dá pela capacidade ou pelo mérito. Ele não olha para o Tiago, para o pastor Guilherme, Ele não olha para mim, Ele não olha para você e diz: oh, peraí, vou colocar o pular. Que nível, que medida, que espécie de graça você merece. Não, Ele dá graça por graça. Significa que não depende de você, não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele deseja fazer e Ele quer fazer. É graça por graça. Por que eu tenho essa graça? Por causa que Ele viu graça em mim. É por causa da graça dele. Não é meu merecimento, não é meu mérito, não é minha habilidade, não é o meu diferencial, não é porque eu tenho algo a mais, não é porque eu sei algo a mais, não é porque eu possuo algo a mais, não. É graça, é pela graça. 1 Coríntios 4, 6 e 7, Paulo vai dizer: aplicamos isso em semelhança a mim, Apolo, para que em nós aprendais a não ir além do que convém, ensoberbecendo-nos em favor de um contra o outro. Porque o que é que tens que não tenha recebido? E se recebeste, por que te ensoberbece, te orgulha, te glorias, como se não houvesse recebido? Paulo está dizendo o seguinte: esse negócio de ficar a favor do outro, eu sou esse aqui é demais, eu sou do time do pastor Guilherme, mas do pastor Tiago não, eu sou aqui, aqui tudo que fala certo, aqui é bom, aqui tem nada, não, ali eu desconfio, ali eu não concordo não, mas eu sou do Paulo, mas eu não sou da esposa dele não, eu sou do Miqueias, mas os voltaram, eu sou não, uns se vangloriando, em favor de um contra o outro. Sendo que a graça não é por mérito. Paulo não é mais que Apolo, Paulo não é mais que Pedro, Tiago não é mais que Guilherme, pastor Guilherme não é mais que eu, não sou mais que você, Paulo não é mais que ninguém, não é mais ninguém, é mais do que ninguém aqui. Todos nós somos iguais. Jesus Cristo diz: vocês me chamam de mestre e Senhor, eu sou, e vocês sabem são o quê? São irmãos iguais, vocês são iguais. Quem é grande é soberano, diz o Senhor. Quem é poderoso é poderoso, diz o Senhor. Quem tem a glória, eu tenho a glória, diz o teu Senhor. Efésios 2:9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se eu recebo a graça e eu começo a agir como se a graça até tem, recebi de Deus, é dom de Deus, eu tenho, Deus me deu, mas deu porque eu mereço, eu faço mais, ele viu algo melhor em você. A gente começa a agir assim, a gente anulou uma das finalidades da graça, que é: não vem das obras para que ninguém se glorie. Ele deu graça para você não se gloriar. O que muitas das vezes eu e vocês estamos fazendo? Estamos nos gloriando. Então a graça já não basta. Estamos sendo semelhantes a um tal aí. Ezequiel 28, 13 e 15. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia que foste criado foram preparados. Perfeito eras os teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. No dia que Lucifer foi criado, Deus deu para ele uma graça. Os tambores e os pífaros estavam nele, porque o dom está em você. O dom de Deus é sem arrependimento. Está fraquinho, estou fazendo coisa errada, mas o dom está aí. Eu parei de lutar, mas o dom está aí. Eu parei de adorar, mas o dom da graça ainda está aí. Paulo vai dizer para Timóteo: desperta o dom que é em ti. Tem hora que a gente acha que o dom morreu, tem hora que a gente acha que o dono do dom tomou de volta o dom. Não, está aí. É só você começar agora. É só você começar devagarinho onde você está. Aleluia. Se lembrar do que ele já fez, se lembrar do que ele te chamou.
não agir como se a graça não fosse por graça, mas fosse por mérito. Sou mais bonito, sou mais forte, sou mais sábio, eu sou o mais glorioso do que todos. Não é por graça, é porque eu mereci, é porque eu fiz por onde Deus olhou e disse: achei iniquidade em ti. Quando a gente começa a cortar a graça de Deus como se fosse por mérito, nós começamos a nos tornar iguais ao diabo. Quando mais que a graça de Cristo não basta, quando cortamos a graça de Cristo como sendo nossa e não dele. 2 Coríntios 12:10. Quando cortamos a graça de Cristo como se fosse nossa e não dele. Paulo vai dizer: eu me sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias e nas angústias, porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Ele está dizendo o seguinte: quando eu me sinto fraco, quando eu estou convicto e consciente de que sou fraco, a graça dele aparece, a graça dele se manifesta. Mas quando a gente pode inverter isso, quando eu penso que eu estou forte, então eu sou fraco. Quando a gente pensa que a graça é nossa, quando a gente pensa assim, sim, quando eu comecei, quando ele me tirou de lá, eu não era nada mesmo, eu precisei da graça, mas hoje não precisa. Senhor, deixa comigo. Ai, Senhor, deixa que eu vou trazer um sermão, eu vou entrar nos seus livros, eu vou usar do meu psique, eu vou usar da minha inteligência, da minha memória, da minha experiência, da minha habilidade. Mas deixa comigo, Senhor já me ajudou muito. Não precisa mais de graça, Senhor. A graça agora é minha, Senhor. Foi o que Satanás fez. Já não é mais ele, não é mais ele, é minha. A gente pode achar isso uma loucura, a gente pode achar que isso é só com a igreja lá de fora, é só com o irmão lá de longe. Não, isso acontece comigo, isso acontece contigo, sem mesmo a gente perceber. Paulo está dizendo, você está dizendo, quando eu penso que eu estou fraco, é como se ele dissesse: muitas vezes eu pensei que eu estava forte, mas eu estava fraco, porque muitas vezes eu achei que a graça era por graça minha, mas quando eu achava que era por graça minha, as coisas davam errado, eu quebrava a cara, eu me cansava no meio do caminho. O Senhor dizia: Paulo, a graça não é tua, a graça é minha. O Senhor está dizendo: a graça não é tua, a graça é minha, e sem a minha graça nada podereis fazer. Isaías 14:14. Você diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pode ver que o verbo dele não é ser levantado, porque a gente, quando depende da graça, a gente espera Deus nos levantar, abrir a porta, nos estabelecer, nos colocar no lugar. Aqui o Senhor está dizendo: mas Ele não vai me colocar, eu vou subir. Com que graça? Com a minha graça. Porque eu percebi, Lucifer, na cabeça dele, no coração dele, que eu posso ser semelhante a Ele, porque Ele na graça, eu percebi que eu não só recebo graça, que eu sou capaz de ter e de dar a minha própria graça. Eu não preciso da graça dele, eu existo sem a graça dele, eu venço sem a graça dele, e eu consigo crescer e ser grande sem a graça dele. Meu Deus. Quando a gente faz isso, novamente, nos igualamos ao dia. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. Glória a Deus. Aleluia. A graça não é tua, Labacai. Não é, nunca foi e nunca será. Tecai que vai. A graça de ontem era minha, a de hoje continua sendo minha, a de amanhã será minha, a depois de amanhã toda a graça é minha. Aleluia.
Terceiro ponto. Terceiro e último ponto. Quando que a graça de Cristo não basta? Quando transmitimos a graça de Cristo como se não fosse graça. A gente tem a graça. E uma das finalidades da graça é salvar. Não só minha. Não é só de salvar. É que através de você ele salve a outros. Através da graça que há em você. Porque você vai transmitir essa graça. Mas você tem que transmitir essa graça como graça. 1 Coríntios 13, 10 e 11, Paulo vai dizer: pela graça de Deus, pela graça que me é dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando Deus me usa, tudo que Deus faz através de mim é para que as pessoas sejam alicerçadas nele, é para que as pessoas cresçam nele, é para que as pessoas se enraizem nele, é para que as pessoas dependam dele, é para que as pessoas fiquem admiradas com ele. O fundamento é ele, não é Paulo. É verdade. Porque Paulo transmitia a graça, mostrando para todos que não era dele, e aí ele apontava de quem era a graça. Mas se Paulo transmitisse essa graça como sendo dele, o povo se apoiaria nele, o povo adoraria ele, o povo dependeria dele, o povo estaria fundamentado nele. Mas Paulo disse: não. A graça de Deus comigo não é vã. Eu não sou louco, não. O objetivo da graça é salvar. Paulo não salva. Quem eu salvei? Quem eu batizei? Não. Paulo foi crucificado por vós? Não. Paulo não salva. Quem foi crucificado foi ele. Quem carregou a cruz foi ele. Quem foi até o fim foi ele. Quem ressuscitou no terceiro dia foi ele. Aleluia! Queridos, temos que transmitir a graça. Não podemos deixar as pessoas se confundir. É normal. Elas vão achar. Eu achei bonito como o Tiago disse. O pastor Tiago disse. Olhou para ele e disse: eu queria ser como você. O pastor Tiago disse: você vai ser maior. Porque o que eu sou e o que eu tenho não é por mim, mas é pela graça. Aleluia! Pode te dar uma graça maior ainda. Aleluia! Esse é o evangelho. Isso é transmitir a graça como graça. Eu sei que o tempo está correndo. Estava no esboço. Mas existem os heróis da fé da Bíblia. E depois da Bíblia existem os heróis da história da igreja. Se você começar a estudar a teologia, você, inevitavelmente, você vai passar por esses heróis. Martinho Lutero, grande reformador. John Wesley, de São Tirado do Fogo. Moody, o cérebro emperador de almas. John Bunyan, o senador imortal, vários. E entre eles existia um chamado Charles Spurgeon. E o título dele não é nada mais nada menos que esse. Ele foi chamado de um príncipe dos pregadores. Até hoje na internet você pode buscar e ouvir áudios da pregação dele, porque na época dele a pregação era toda escrita, a pregação dele. Tem um pastor Rafael, uma coisa que reproduz, gosta de acompanhar. Mas enfim, por que eu me lembrei dele? Porque ele viu grandes homens sendo usados na terra. Na época dele, George Miller, o apóstolo da fé, outro grande, um homem que montou orfanato e sustentou milhares de crianças, centenas de crianças pela fé. E eu sei que Charles Spurgeon dizia: mas quem sou eu? Ou melhor dizendo, me equivoquei. Muitos, sério, ganhador de almas, ele não tinha estudo, ele não tinha formação. Porque uma época ele quis cursar a faculdade, o Senhor disse para ele: procura as coisas grandes, coisas exaltadas, não as busque. É uma passagem. E desde aquele dia ele não quis mais se formar. Embora ele lesse, depois acabou sendo um homem muito inteligente, mas ele só por leitura própria. Mas ele não se formou. E ele dizia: mas eu quero que Deus me use, mas não pode ser. E certa feita ele foi ouvir Charles Spurgeon pregar.
assim: se Deus achar um homem disposto a se entregar a Ele sem reserva, Deus usará de forma extraordinária. E Ruth estava ali e pensou assim: ele não disse um homem rico, ele não disse um homem sábio, ele não disse um teólogo, ele disse um homem, apenas um homem. E Ruth disse para ele: eu sou um homem. E Deus, naquele momento, ele abraçou aquela palavra e ele se tornou um dos maiores ganhadores de almas da história da igreja. Por quê? Porque Charles Spurgeon estava transmitindo graça como graça. Em outra palavra, ele estava dizendo o seguinte: o que Deus fez comigo pode fazer com você ainda mais. Transmita a graça como graça. Que as pessoas que te conhecem, que as pessoas que te ouvem, que as pessoas que convivem com você não se tornem apaixonados por você, não se tornem admiradores de você, mais do que te admirar, mais do que se apaixonar por você, mais do que querer estar perto de você. Eles se apaixonam, eles admiram, eles querem estar perto do Senhor que te deu a graça, do Senhor que te deu a graça. Ele é o fundamento. É verdade. Para terminar, quando a graça de Deus não basta, quando tudo isso vai acontecendo, a gente corta a graça como se não fosse por graça, fosse por mérito. Recapitulando, a gente corta a graça como se a graça não fosse de Cristo, mas ela fosse nossa. Em último lugar, a gente transmite a graça, mas como se não fosse graça, como se fosse uma conquista minha, um bem meu, um diferencial meu, como se tudo isso que a gente faz com que a graça de Deus ou de Cristo não baste. Mas o que Cristo faz quando Ele olha para mim, olha para você, olha para nós, entende o que está acontecendo isso conosco? Ele nos deu a graça por várias finalidades, mas as finalidades não estão sendo atingidas. Aquilo para qual Ele deu a graça para você não fazer é justamente o que estamos fazendo. Para não sermos é justamente o que estamos sendo. Para usarmos, mas estamos escondendo. O que Ele faz? O remédio de Cristo para isso é nos privar de sua graça por um momento, a fim de não ter que retirá-la de nós. Quando Ele percebe que a gente não está fazendo valer, a gente está fazendo a graça ser vã, sabe o que Ele faz? Ele não retira, Ele priva. Ele deixa você ficar algum momento sem a graça, para você despertar, para você acordar, para você entender que o que você tem algo. Às vezes a gente acha que a gente não tem, que a gente não pode, até Ele privar a gente da graça. A gente começa a entender a graça que a gente tinha, mas não compreendia. A gente achava que não tinha nada, mas a gente já tinha uma graça preciosa do Senhor na vida. Aleluia! Ele nos priva. É o que Paulo está dizendo. O Senhor vai dizer para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, de vez em quando eu tenho que fazer com a minha graça, eu tenho que te privar da minha graça, Paulo. Sabe para quê? Para você crescer mais em graça, para você entender. Quando eu chego para ela, deixa eu tirar um pouquinho para ele entender que é a graça. Glória a Deus. Ele faz isso, ele nos priva da graça para não retirar a graça. Retirar a graça é algo sério. 2 Samuel 7,14 diz: o Senhor vai dizer para Davi: eu serei para ser um filho por pai, e ele me será por filho. Se ele vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homens. Todavia, a minha benignidade não retirarei dele, como tirei de Saul, que tirei de diante de ti. Saul não foi privado da graça. Saul teve a graça tomada. O Senhor retirou a graça de Saul. Mas o Senhor está dizendo: eu não retiro a minha graça de ti. Eu não retiro, e eu não tenho prazer em retirar. Eu ensino sim, eu te aperfeiçoo como? Te fazendo ficar alguns instantes sem a minha
E é nesse momento que a gente entende, Senhor, Paulo disse, essa graça é maravilhosa, com essa graça eu quando estou fraco eu sou forte, com essa graça eu tenho prazer na injúria, na tristeza, na angústia, porque quando ele me priva da graça, não é para me retirar a graça, mas é para me dar ainda mais graça. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem sabe você orava fácil, quem sabe para você vir para a igreja era moleza. Quem sabe você pregar uma mensagem, dar um ensinamento, dar um aconselhamento, podia ser a qualquer hora, de improviso, tinha graça. Quem sabe você virava de uma noite para outra, quem sabe você jejuava, quem sabe não sei o que é que você fazia, porque a graça estava presente. Aleluia. E ultimamente parece que alguma coisa aconteceu, você fala, mas eu não peguei. Sim, a gente é imperfeito, a gente é pecador, mas eu não fiz nada a ponto de eu tenho consciência disso. Jó podia dizer, o que está acontecendo? Cadê aquela graça? Só podia dizer, Jó, você não pegou não. Eu estou te privando só um pouquinho dessa graça, para lá amanhã te dar uma graça em dobro. Aleluia. Quem sabe você vai viver um dia se você está privado dessa graça. A graça ela atua de formas que a gente não imagina. Ela atua na nossa vida amorosa, ela atua na nossa vida conjugal, ela atua na nossa vida financeira, ela atua de formas que você não imagina. Você lida com situações assim, você está no meio da guerra e você está pleno. Aleluia. Graça. Mas quando a graça se ausenta, Aleluia. um rumor, uma ameaça, uma notícia que talvez possa ser que não dê certo, a gente já estremece. É Deus dizendo, estou só te ensinando, estou só te mostrando que você era pleno na guerra, mas era pela graça. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Ele não quer retirar, Ele não vai retirar de mim e de você essa graça, porque essa graça nos salva, e não só nos salva, ela salva quem nos ouve, ela salva quem anda, quem convive com a gente, ela é poderosa para salvar quem passar pelo nosso caminho. O Senhor está dizendo, eu não posso te salvar sem a graça do meu filho, eu não posso salvar a tua casa sem a graça do meu filho, você não pode chegar aqui em cima, no meu céu, no meu trono sem a graça do meu filho. Vou trabalhar, vou tratar, vou privar, mas não vou retirar de maneira nenhuma do São Pedro, não retirarei a minha benignidade. Castigá-los-ei com vara de homens, castigá-los-ei com ações de filhos de homens, mas a minha benignidade, a minha graça deles, eu não retirarei, diz o Senhor. E quando eu falo isso, eu me incluo nisso. Eu me incluo nisso. Aí para fechar, posso pôr a igreja, né, pastor? Escolhemos em pé, Senhor de Deus. Para fechar, Glória a Deus, aleluia. eu fecho essa fala. Façamos da graça suficiente hoje. O que é a graça suficiente? Nós falamos quando a graça não é suficiente. Façamos da graça de Cristo na nossa vida suficiente hoje, ou teremos que aprender com a ausência dela amanhã. O que é fazer a graça de Cristo bastar para a gente hoje? É Deus olhar e dizer, como disse para Paulo, a minha graça te basta. Por quê? É como se ele dissesse, Paulo, você entendeu minha graça, você valorizou minha graça, está aportando minha graça direito, está fazendo o que é devido com a minha graça. Paulo, mas estou te amo, mas não tem problema, eu estou angustiado, estou falando mal de mim, mas Paulo, a minha graça te basta, eu estou contente contigo, Paulo. Aleluia. Mas a graça do Senhor nos bastar, a graça que eu tenho colocado sobre mim e sobre ti. Façamos tudo que é possível com ela, usemos ela, derretemos graças ao Pai, entendemos que a graça é dele, entendemos que a graça foi graça. Vamos fazer a graça de Cristo bastar para a gente hoje, porque se a gente não fizer isso, ela vai se ausentar amanhã, e com a ausência dessa graça, a gente vai ter que aprender. É como se ele dissesse, eu ausento, eu privo você dessa graça por um tempo para te ensinar, porque eu não quero retirar, mas eu quero te usar naquele São Pedro, eu quero te usar naquele teu trabalho, eu quero te usar na tua escola, eu quero te usar na tua família, eu quero te usar no ônibus, eu quero te usar no que você está fazendo, eu quero te usar
graça de Deus nos baixe. Glória a Deus. Volta para mim, Senhor amado, meu Deus Todo-Poderoso. Eu ministrei a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer entender, a começar de mim, nos fazer entender que essa graça tem que bastar. Bastar para a gente ser quem o Senhor nos chamou para ser. Bastar para nos fazer agir da forma que o Senhor nos pôs nessa igreja para agir. A graça que o Senhor poderia que bastar para que a gente de fato represente o Senhor lá fora, como o Senhor nos chamou para representar. Eu não sei como, mas na medida que o Senhor nos deu hoje, na medida que temos, Senhor,